Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual excede todo entendimento humano, esteja sobre cada um de vocês. Amém? Bom, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para juntos estudarmos a meditação do Espírito de Profecia e recebereis poder. E hoje, dia 16 de março, o nosso versículo principal está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo é o 18, e diz assim: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bom, o Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições e, como alguns dizem, nós estamos vivendo a época da geração mimimi e, por conta disso, fomos então, amigos, acostumados a murmurar e a reclamar de tudo, esquecendo assim que o próprio Cristo afirmou categoricamente que a nossa vida nesse mundo não seria fácil. E na nossa meditação, amigos, o Espírito de Profecia ele começa dizendo o seguinte: há muita inquietação desnecessária, muita preocupação sobre coisas que não podem ser remediadas. Veja, Jesus não diz que pela fé poderíamos orar, então montanhas seriam transportadas de um lugar para o outro. Contudo, existem algumas montanhas e alguns muros gigantescos no decorrer da nossa vida e, na verdade, às vezes essas montanhas são apenas pequenas pedrinhas e esses muros gigantescos são apenas pequeninas cercas que aos nossos olhos acabam ficando gigantes. Mas, amigos, independente de serem grandes ou minúsculos, existem alguns problemas que não adianta nos preocuparmos com eles, porque esses, enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, não vão ser removidos pelo nosso Deus. E no céu, quando todas as coisas que estão encobertas forem definitivamente reveladas, aí sim saberemos por que Deus sempre disse não para algumas questões da nossa vida. E o Espírito de Profecia continua dizendo: o Senhor quer que os seus filhos ponham sua confiança plenamente nele. Nosso Senhor é Deus justo e reto. Seus filhos devem reconhecer sua bondade e justiça nas grandes e pequenas coisas da vida. Os que nutrem o espírito da inquietação e queixumes recusam-se a reconhecer a guiadora mão divina. A ansiedade desnecessária é tolice e nos impede de nos situarmos na legítima atitude perante Deus. Veja, embora no Sermão do Monte, Jesus disse que não devemos chamar os nossos irmãos de tolos, porque podemos ser julgados e condenados por causa disso, contudo, ele não estava negando que alguns de nós podemos realmente ser tolos, pois o próprio Jesus afirmou que aqueles que estão ajuntando tesouros nessa terra sem pensar nas consequências do amanhã, esses são tolos, porque quando chegar a hora de descansarem no pó da terra, as riquezas que eles acumularam de nada vão servir para a salvação deles. Mas, irmãos, além desses, a classe daqueles que se dizem remanescentes da profecia bíblica e que aguardam o segundo advento do Senhor nas nuvens dos céus, mas que vivem se queixando em vez de fazer como Jó fez, pelo menos a princípio, se ajoelhar e adorar a Deus, esses também são tolos. Porque, por suas constantes queixas, eles mostram que o Espírito de Deus não habita neles e também revelam com essa atitude que os seus olhos e também os seus corações, na verdade, não estão no céu, mas estão ainda na terra. E a meditação continua dizendo: quando o Espírito Santo vem à alma, não há desejo de queixas e murmurações por não termos tudo o que desejamos. Antes, daremos graças a Deus de pleno coração pelas bênçãos que fruímos. Irmãos, lá em Gálatas, no capítulo 5, ali é descrito todas as virtudes que o verdadeiro cristão recebe quando o Espírito Santo habita nele. E uma das virtudes de quem está pleno do Espírito Santo é a alegria.
E essa alegria, meus queridos, é semelhante à alegria dos apóstolos que, após receberem açoites em suas costas, eles estavam comemorando, dizendo que era uma honra serem dignos de sofrerem essas coisas por amor a Cristo. Irmãos, nós não cremos e também não vivemos conforme a teologia da prosperidade. E, na verdade, tirando Salomão e algumas poucas pessoas que são descritas ali na Bíblia, a vida da maioria dos servos fiéis de Deus, em alguns sentidos, não se tornou mais fácil, mas sim, ela se tornou mais difícil. Contudo, embora enfrentando dificuldades e tristezas por conta dos assaltos de Satanás, ainda assim, os heróis da fé, eles louvam e glorificam o nome de Deus, porque eles entendem que 60, 70, 80 anos de provações nessa terra não se podem comparar com uma eternidade de tamanha alegria que, se recebêssemos agora essa alegria, nossos corações humanos não poderiam suportá-la e explodiriam. E o texto prossegue dizendo: há grande necessidade de mais gratidão entre nossos obreiros hoje em dia. E enquanto não tiverem esse espírito, não estarão preparados para um lugar no reino dos céus. Há uma poderosa obra a ser efetuada para cada um de nós. Compreendemos bem pouco o que Deus deseja realizar por nosso intermédio. Devemos procurar compreender a amplitude de seus planos e tirar proveito de toda a lição que Ele tem procurado ensinar-nos. Veja, todos nós, quando nascemos no reino de Deus, nós nascemos missionários. Portanto, todos nós somos obreiros na causa do Senhor, independente de qual ou de quais dons e talentos nós recebemos. E amigos, além da vida eterna, nós deveríamos ser, pela honra extraordinariamente grande de poder receber a verdade presente e pregá-la para outros, porque os próprios anjos e os querubins e também os magníficos serafins que estão diante do trono de Deus, eles gostariam de efetuar essa obra que nos foi dada a fazer. Contudo, essa honra foi conferida para você e para mim, e por isso, cada obreiro do Senhor deve ser extremamente grato pela bênção de poder apresentar a outros a salvação em Cristo. E a meditação ela continua e diz assim: é causado grande dano na imaginação de nosso coração e mente quando procuramos seguir nosso próprio caminho em oposição à lei da bondade. É aqui que muitos fracassam. Não cultivamos uma disposição bondosa, queremos que tudo nos advenha com facilidade, mas a questão da maior importância para cada um de nós não deve ser como podemos realizar nossos planos contra os planos dos outros, e sim como podemos ter o poder para viver a cada dia para Cristo. Amigos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por intermédio dele. E, embora Jesus traçou o caminho da salvação em seu próprio sacrifício e também em seu ministério de intercessão no santuário celestial, a verdade é que o Senhor também traçou um caminho reto, individual para cada um dos seus filhos. E, como eu costumo dizer, alguns são chamados para serem tal como Salomão, enquanto outros são chamados para serem como Pedro e João, que não tinham nem prata, nem tinham ouro, mas o que eles tinham recebido de Deus e aceitado com alegria, isso podia fazer com que aleijados se levantassem e andassem. Mas, irmãos, se Pedro e João não aceitassem o caminho que Deus havia designado para eles, então eles seriam infelizes e, por fim, eles abandonariam a obra e também o ministério. Mas, por aceitarem o caminho que o Senhor havia traçado para eles, até mesmo na crucifixão de ponta cabeça e no caldeirão de óleo fervente e na prisão de Patmos, eles encontraram motivos para se alegrarem em Cristo. E a nossa meditação termina assim:
Cristo veio à Terra e deu sua vida para que pudéssemos ter salvação eterna. Ele quer circundar a cada um de nós com a atmosfera celestial para que possamos dar ao mundo um exemplo que honre a religião de Cristo. Bom, o Rei do Universo e Criador de tudo que nós podemos ver e de tudo que ainda nem sequer sabemos que existe, esse, de bom grado, aceitou se humilhar e descer a esta terra assumindo a forma humana após 4.000 anos de degeneração. E ele aceitou ser pendurado em uma cruz e humilhado diante de homens e diante de demônios para que você e eu pudéssemos receber a honra de estarmos para sempre aonde ele está. E no nosso caso, diferente de outras gerações, além de nos conceder a glória do paraíso, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de sermos as suas primícias transladadas desta terra, para que por toda a eternidade, aonde o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores for, nós também podemos acompanhá-lo. Portanto, que nos alegremos no Senhor e que abandonemos esse espírito de murmuração. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos, e que a paz de Cristo permaneça sobre cada um de vocês. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.